Olá! O que vou relatar agora aconteceu em uma noite do mês de agosto do ano de 1990. Sabe aquelas noites frias em que você está deitado embaixo das cobertas quase pegando no sono? Pois foi em uma noite como esta que tudo começou. Eu estava na casa da minha avó, um sobrado ao lado de um terreno baldio muito grande localizado em Campinas, São Paulo, no qual era cercado por um muro muito baixinho e um portãozinho de madeira que não oferecia resistência nenhuma. Eu estava quase dormindo, já naquela sonolência gostosa, quando ouvi muitos latidos, parecendo que um monte de cachorros estava correndo atrás de algo. E esses latidos vinham se aproximando cada vez mais da casa da minha avó. Os latidos eram furiosos, como o que os cães dão quando estão caçando. E eu fiquei ouvindo para ver até onde eles iriam. Passado algum tempo, os latidos já estavam na esquina da casa da minha avó, e eu estava atenta a qualquer barulho, afinal, poderia ser algum ladrão. Eu fui até a janela do meu quarto e fiquei prestando atenção na movimentação. E nesse momento, os latidos já estavam bem próximos da casa, e então ouvi o barulho do portão de madeira sendo escancarado e a cachorrada adentrando o quintal com aqueles latidos ensurdecedores. Para ver o que era, eu abri só uma fresta da minha janela e olhei. Porém, o que eu vi eu preferia não ter visto. Era um ser grande, com pelos negros e muito magro, andando sobre duas patas mancando. Eu pensei que poderia estar machucado, pois ele se apoiava nas paredes enquanto caminhava, e logo, atrás dos cachorros eram uns 12 cães furiosos perseguindo aquela coisa. Eu fiquei abismada com a visão e continuei a olhar pela janela. Aquela coisa entrou debaixo da caixa d'água que ficava no fundo do quintal, em cima de umas vigas altas, e lá os cachorros não o alcançavam, porém, ficaram em volta a latir por um bom tempo, até que desistiram e foram embora. Enquanto isso, eu forçava as minhas vistas naquela escuridão para ver se a criatura ainda estava lá. E foi quando, de repente, eu vi dois olhos brilhantes, como os de gato no escuro, olhando direto para mim. Nessa hora, o meu sangue gelou. Aquela criatura sabia que eu estava a observá-la, e nisso as minhas pernas tremeram. Eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei a ver um movimento em meio à escuridão. Algo estava saindo de debaixo da caixa d'água e vinha em direção à minha janela. Nessa hora, eu saí correndo, esquecendo até de fechar a janela, e me tranquei no banheiro. De lá, eu ouvi a criatura pulando para alcançar a minha janela, e caso ela conseguisse alcançar, eu estava no banheiro do meu quarto, que era uma suíte, e o pior, a porta era aquelas portas sanfonadas de plástico. Então, imaginem o meu desespero lá dentro, ouvindo todos esses ruídos. E até que, enfim, eu ouvi o som do vigia noturno que virou a rua apitando, e com isso, assustou aquela coisa. Depois de não ouvir mais nada, eu fui abrindo a porta devagar, saí do banheiro e fui até a janela. O peitoril da janela estava todo arranhado, como se aquela coisa conseguisse chegar até ele, mas ao se segurar escorregava. Então, eu peguei uma lanterna e comecei a olhar as paredes do quintal, e eu notei que havia marcas de sangue por todos os lados. Bem, eu acho que a criatura estava mesmo machucada. Mas o que a machucou? Foram os cães? Bom, isso eu não sei dizer e nem tampouco o que era aquele ser. Mas com certeza eu posso afirmar que essa foi a noite mais aterrorizante de toda a minha vida. Boa noite.